Olá! Estamos aqui na nossa oficina para tratar hoje especificamente do tema particípios. A ideia de particípio, parte. Parte o quê? O tempo. O tempo verbal. Fazendo uma espécie de dois tempos verbais na mesma propositura. Há uma forma simples e há uma forma verbal, ou melhor, uma forma participial do lado para dar mais precisão, para dar mais clareza ao, ao entendimento acerca de quando ocorreu, ocorre ou ocorrerá, ou quando estava ocorrendo, quando está ocorrendo, quando estará ocorrendo, etc., a ação verbal. O particípio, ele tem, então, o particípio são extensões esclarecedoras dos tempos verbais complexos. Aí vem verbo aninhado em verbo, tempo verbal dentro de tempo verbal, dois tempos verbais. Normalmente a forma simples dos verbos dá para o gasto, resolve no dia a dia. Quase não é necessário ficar usando particípios para reforço de esclarecimento. Só numa situação ou outra especial que se faz uso do particípio para dar mais especificidade sobre as conjugações verbais em tempos presente, pretérito ou futuro. Então, os particípios, eles são como que verbos auxiliares, porque eles aparecem disjunto de um verbo simples, de um verbo em forma simples. Mas eles são também espécie de formas nominais dos verbos, no caso, substantivos. Veremos daqui a pouco quando é que isso ocorre. Então, gramaticalmente, vocês estão ligados que nome pode ser substantivo, adjetivo ou pronome. A diferença básica é que os particípios pegam forma de substantivo com as terminações anto, into, caionto e também a forma adjetiva em anta, inta, caionta. E até formas adverbiais como ante, inte, caionte, mas só substantivo e adjetivo, não pronomes. Não pega forma de pronome. Só substantivos e adjetivos. Mas, voltando, se é necessário mais clareza sobre a ação no tempo contínuo, então frequentemente é necessária a presença de um particípio adjetivo,
porque se trata de uma ação verbal complexa. Por exemplo, na frase: quando Alfredo chegou, Jorge dormia. Em português, está claro. Só que o verbo dormir em Esperanto tanto pode ser pretérito perfeito, dormiu, como pode ser pretérito imperfeito, dormia. Aí, no caso, como fica em Esperanto? Em princípio, kiam Alfredo alvenis, tiam Georgo dormis. Não está claríssimo se George já dormia desde antes, quando Alfredo chegou, ou se ele começou a dormir só quando Alfredo chegou. Por isso, é bem-vindo um particípio adjetivo complementar para esclarecer o momento quando Jorge estava dormindo ou começou a dormir verdadeiramente. Logo, se Jorge já estava dormindo de mais cedo do que quando Alfredo chegou, aí uma frase mais esclarecedora em Esperanto é: kiam Alfredo alvenis, tiam Georgo estis dormanta. Ó, presente contínuo lá no passado. Estis dormanta. Quem rege aí a condição de ser passado, esse presente contínuo, é o verbo este, que está no pretérito. Estes dormanta. Ó, apesar de ser anta, que é um particípio presente, porque está começando com a, anta, mas na verdade estava ocorrendo no presente, mas lá no passado. Foi um presente contínuo lá no passado. Estava dormindo. Então, esse adjetivo, esse particípio adjetivo, anta, indica que a ação acontece, aconteceu ou acontecerá no tempo corrente, no tempo presente. Se, mesmo que a gente diga que o tempo presente desse verbo já ocorreu ou ainda ocorrerá. Por exemplo, na frase quando chiama Alfredo alvenis, tiam Georgo estis dormanta, é de se observar que a ação de dormir de Jorge no tempo passado, quando Alfredo chegou, estava no presente. Não é verdade? Se no momento, quando Alfredo chegou, Jorge já tinha acordado antes, ó, ele já tinha dormido, mas já estava acordado. Então isso significa que toda a sua ação de dormir já tinha acontecido mais cedo do que quando Alfredo chegou. Neste caso, portanto, o particípio adjetivo é inta. E a frase é: kiam Alfredo alvenis, tiam Georgo
estes dorminta. Ó, dois passados. Estes dorminta. Ou seja, em tradução para o português, havia dormido. Havia dormido. Então temos que estar atento a esses detalhes, essas importâncias do particípio como esclarecedor da precisa ocorrência temporal da ação. Para concluir esse raciocínio, né? Se no momento quando Alfredo chegou, Jorge tinha acabado de colocar o pijama e disse que já estava a dormir, que já ia dormir, então isso significa que nesse momento a ação de dormir de Jorge não aconteceu, nem estava acontecendo, mas estava para acontecer. Quer dizer, no passado era uma ação para o futuro, quando Alfredo chegou. Então, neste caso, o particípio adjetivo é onta. E a frase é: Kiam Alfredo alvenis, tiam Georgo estis dormonta. Continua estes porque foi uma ação, eu estou contando um caso, aconteceu. Mas, no momento da ocorrência, Jorge estava para dormir. Por isso que ficou passado e futuro. Estes dormonta. Bom, como a gente viu, né? Os particípios são usados não só como adjetivos, mas eles são usados também como advérbios inte, ante, caionte e substantivos into, anto, caionto. Então, se no momento exato, quando Alfredo chegou, ele viu que Jorge estava dormindo, então pode ser dito dessa outra forma também, usando agora um particípio adverbial. Alvenante, sentiram que eu topicalizei o advérbio, o particípio adverbial. Joguei no começo da frase. Alvenante, vírgula, Alfredo vidis que Georgo dormas. Ó, forma simples do verbo no presente. É do Esperanto isso. Né? Por que a ação toda ocorreu no passado? Por causa do vidis. Vidis está no pretérito. Então, alvenante, ou seja, quando estava chegando, no momento de sua chegada, quer dizer, uma ação presente no passado, por isso que tem ante. Alvenante, Alfredo vidis que Georgo dormas. Né? Aí podemos tirar o particípio adverbial do começo e vamos transformar tudo agora num substantivo. Um particípio substantivo. Alfredo, vírgula, la alvenanto, vírgula, vidis que Georgo, la cuscianto, dormas.
ou seja, Alfredo, la alvenanto, ou seja, o que está chegando, vides que, viu que, Jorge lacuchanto, ou seja, o que está deitado, dorme. São situações para dar sempre esclarecimento. Então nós podemos criar uma tabela. Os interessados podem mandar um e-mail que eu mando uma tabela esclarecedora. De um lado, os particípios ativos, os passivos, né? Como é que ficam os passivos? É só tirar o N. Anto fica ato. Into, ito. Onto, oto. Quem sofre a ação verbal está na voz passiva. Né? Mas é muito simples e uma lógica sem exceção. Sem exceção. Vamos, por exemplo, ver algumas frases. Ver não, né? Ouvir. Carolo est exploranta em la mateno, sed nun em la nocto ĝi estas ridanta. Carolo estava chorando na manhã, mas agora à noite ele está rindo. São exemplos. Um outro exemplo antes, antaŭe Johano estis aĉetonta sandviĉon, sed poste li ne aĉetis ĝin, pro tio ke intertempe li perdis sian monon. Antes, João estava para comprar um sanduíche. Estes aĉetonta. Estava para comprar. Estes aĉetonta. Mas depois, li ne aĉetis ĝin. Ele não o comprou. Pro tio que, porque intertempe, né, entrementes, li perdis sian monon. Ele perdeu o seu dinheiro. Né? Nun mi estas parolanta. Agora, nun mi estas parolanta. Poste, depois, mi estos parolinta. Eu terei falado. Antes, eu estava para falar. Antaŭe mi estis parolonta. Ok? Então, essa é a finalidade do jogo dos particípios. Normalmente, o verbo auxiliar que antecede, o verbo auxiliar, vamos dizer assim, mais comum, padrão, que antecede os particípios adjetivos, é o verbo este. Mas os outros verbos auxiliares, pove, poder, deve, dever, prove, tentar, vole, querer, etc., eles nunca antecedem tais particípios. Assim como também os verbos transitivos e intransitivos. Normalmente
não. São detalhes que a gente vai ver comumente no enfrentamento da literatura, mas sempre chamando a atenção. Nem sempre é necessário, quase sempre não é necessário o uso dos particípios. Pode ficar até extravagante. O verbo simples costuma resolver os problemas. Agora, sempre tem a necessidade eventual, né? E na literatura, quando a gente está lendo, a gente se depara toda hora com construções participiais. Uma observação: os particípios adjetivos, eles variam em número juntamente com os respectivos, os concernentes sujeitos. Se o sujeito está no plural, então o concernente particípio adjetivo vai para o plural. Ili esta, ili estas farantai meblon. Sentiu que o farantai foi para o plural? Porque o sujeito está no plural. Ili estas farantai meblon. Paulo kai Núbia, estos vendantai sian domon. Estarão vendendo, mas isso cai em português, porque em Esperanto vai para o plural, o particípio. Estos vendantai. São observações a fixar. Agora, outra coisa interessante, se um particípio ele funciona como predicativo de objeto direto, aí ele ou se acusativa ou não se acusativa, a depender do ponto de vista ou da intenção do sujeito. Por exemplo, Rita encontrou seu irmão triste. Quem estava triste? Rita ou seu irmão? Não está claro. A gente resolve isso no reboco em Esperanto. Se quem estava triste no momento que Rita chegou, então ela já viu que o irmão estava excepcionalmente triste. Aí fica assim: Rita trovis sian fraton malgioia. Nós causamos surpresa a ela, porque ele é sempre risonho. Então esse malgioia não recebe acusativo. Agora, se o menino já é sorumbático mesmo, por natureza, Rita trovis sian fraton malgioian. Já vive triste. Agora, se for Rita que estava triste na hora, Rita trovis sian fraton malgioie. Advérbio, porque é ela, tristemente encontrou. Então, é um detalhe que foge aqui do tema do particípio, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então, o verbo transitivo, ele trabalha normalmente com particípios
adverbiais. Ante, inte, onte, na ativa. Ou então ate, ite, ote, na passiva. É bom? Pensar isso e tirar a prova dos 9 na leitura. Por exemplo, o carteiro entrega as cartas correndo. La letterportisto liveradas, entrega, liveradas, la letteroin curante. Ó, advérbio de modo, curante. Ele, a maneira como ele entrega, curante. E aí fica claro, né? Detalhes também que eu não vou aprofundar aqui, porque é assunto para infinitos debates, não é? Agora, é bom fixar então, repetindo, o verbo auxiliar este nunca antecede particípios adverbiais. Particípios adverbiais são regidos por verbos transitivos, né? Ou intransitivos. Os verbos transitivos ou intransitivos é que regem o particípio adverbial. Então eu não posso dizer, por exemplo, li estas dançante. Não, 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 não. O verbo este, o verbo auxiliar este, exige que eu diga li estas dançanta. Certo? Agora, um verbo intransitivo. Li danças saltanta. Ne, aí não pode. O verbo intransitivo exige advérbio. Então, li danças saltante. Temos que estar atentos a esses detalhes. Ok? Dúvidas podem mandar para o nosso e-mail e, querendo, podem me cobrar. Está aí na descrição a tabelinha objetiva das terminações participiais que podem ser fixadas na parede. Ok?